Shalom, igreja! Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à websérie sobre devocional. Nós vamos falar sobre sacerdócio, sobre a função sacerdotal. A gente vai ler agora a passagem de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que diz bem assim: Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se a gente for ver na palavra, através da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. Em Hebreus diz que o véu do templo é a sua carne, ela foi rasgada. E agora nós temos livre acesso ao Senhor. E no Antigo Testamento, os sacerdotes é que tinham essa função. Por quê? Se a gente for ler a Bíblia, em Êxodo, o povo de Israel está no Egito, eles foram libertos pelo Senhor. Quando eles chegam, eles contemplam maravilhas que o Senhor fez, mas eles chegam diante do deserto. Moisés tem a convocação do Senhor em subir a montanha e ouvir aquilo que o Senhor tinha para falar. Ele fica na montanha durante 40 dias e 40 noites, em jejum. E quando ele desce, o povo levantou e criou um Deus em formato de bezerro de ouro e chamou esse bezerro de Elohim, que é o Deus de Israel. E nesse tempo, nesse dia, os descendentes da tribo de Levi, eles não se corromperam. Eles não adoraram o bezerro junto com todo o povo, todas as outras tribos de Israel. E com isso, Deus separou os levitas, que são os descendentes de Levi. Levita não é função, levita é o nome de um povo. Então Deus separou os levitas por eles não terem se corrompido naquele momento, naquele pecado de idolatria, naquela afronta contra o Senhor. Ele separou os levitas para substituir os primogênitos de Israel a serviço do Senhor. Isso nos diz que o intuito do coração de Deus, no princípio, era que todo Israel tivesse acesso à presença dele. Era que todo Israel pudesse contemplar a face do Senhor. Era que todo Israel pudesse participar da glória de Deus. No entanto, o povo de Israel decidiu a não participarem, a não fazerem parte da experiência que é receber uma revelação de Deus em constância. E trazendo isso para hoje, o Senhor Jesus, ele veio e ele interviu nisso. A palavra do Senhor fala em Hebreus 7 sobre agora a gente viver sob a ordem de Melquisedeque, que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a lei do Antigo Testamento, onde se dizia que o sumo sacerdote tinha que descender da tribo de Levi. Os sacerdotes eram levantados de acordo com a sua origem, de acordo com a sua descendência. Hoje não. Hoje, tendo a consciência de que nós temos acesso ao trono do Senhor, nós temos acesso a esse lugar de intimidade, nós não necessitamos mais de alguém como mediador, a não ser Jesus, que é o sumo sacerdote entre Deus e nós. O sumo sacerdote era o único que fazia expiação tanto por si quanto pelos próximos, que são os outros, os filhos de Israel. E isso era uma vez por ano. Hoje nós temos a liberdade de acessar. E muitas vezes, infelizmente, nós acabamos criando um Moisés sobre nós. E muitas vezes esse Moisés é uma pessoa que a gente considera mais espiritual do que a gente. É uma pessoa que tem um cargo na igreja. É uma pessoa que muitas vezes nem é nada disso, mas a gente sempre põe ela como alguém que tem mais acesso ao trono de Deus do que nós. Sendo que isso é um chamado para todos nós. Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes reais diante de Deus. Isso já é um lugar posto àqueles que são filhos. Então, se você não tem um entendimento e uma mente consciente de que você é filho de Deus, você não acessa esse lugar. E eu queria ler Hebreus capítulo 5, versículo 1, que fala sobre as funções de um sacerdote. Ele diz bem assim: Porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo ele deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como a seu próprio favor.
Quando ele fala sacrifícios, já não é mais em relação a um animal. Nós não usamos mais animais para sacrificar, porque a gente entendeu, e a Bíblia fala isso, de que o sangue de um bode, de um bezerro, de um touro, ele não tem o poder de nos salvar e de redimir dos nossos pecados, porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Então, a função desse sacerdote é proclamar o sacrifício de Jesus, porque esse é o sacrifício verdadeiro, esse é o sacrifício suficiente. Nós nos apresentarmos como sacrifício, como tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, seja sacrificado, seja removido da nossa vida. Então, tudo aquilo que não vem, tudo aquilo que não é proveniente de Deus, tem que ser removido da nossa vida. E a gente vê essas questões na Bíblia. O próprio Deus nos diz aquilo que convém e aquilo que não convém. Além disso, sacrifícios espirituais em prol daqueles que são ignorantes, daqueles que não conhecem o Senhor, daqueles que não têm conhecimento, que é o que ele fala no versículo 2, e daqueles que se desviam, com orações, jejuns, súplicas, lamentos, pela vida dessas pessoas. Então a gente entende a partir dessa passagem que a função sacerdotal, ela é tanto vertical quanto ela é horizontal. Então eu sirvo a Deus me apresentando como sacrifício, mantendo uma vida devocional constante diante da presença do Senhor. Eu sirvo aos santos, que é a igreja de Cristo, onde eu oro pelos meus irmãos. E ele diz mais, se você for ler esse capítulo 5 de Hebreus, no final ele diz: exortem uns aos outros para que vocês não se entreguem aos pecados. Então, a gente serve aos santos, lembrando qual é a nossa bendita esperança, servindo a eles em suas necessidades, com amor fraternal, enfim, e servindo ao mundo, como proclamando o sacrifício de Jesus, falando e dando acesso a eles aquilo que Jesus já fez pela vida deles, orando para que o Senhor se compadeça, fazendo jejuns, lamentos em prol da vida deles. Essas são as funções sacerdotais no Novo Testamento. Amém? Então a gente precisa entender que no Antigo Testamento a Bíblia fala que a Torá era a sombra daquilo que ainda há de vir. E Jesus já veio. Então o Antigo Testamento ele só anunciava aquilo que já estava por vir. Então aquilo que o sacerdote fazia no Antigo Testamento era só uma sombra daquilo que hoje nós podemos fazer através de Jesus. Então não dependa de uma pessoa para se apresentar diante de Deus ou para que ela apresente você diante de Deus, mas você mesmo vá com ousadia e com liberdade diante do trono da graça, entendendo que não há mérito em você, mas que Jesus te deu esse lugar. Através de Jesus você tem um lugar em Deus de intimidade. Acesse isso, usufrua disso. O Senhor deseja intimidade com você. Só para a gente entender o quão isso é presente no meio da igreja, existe uma coisa muito frequente que acontece, é que ore aí por mim, ore por isso, ore por aquilo. Beleza, temos que orar uns pelos outros, mas a diferença é que quando você manda alguém orar acreditando que ela tem um poder maior perante a Deus do que você, e você não ora, porque você não acredita que a partir da sua oração algo possa acontecer. Você só acredita que aquela pessoa ali é ungida, abençoado, vaso escolhido do Senhor. Entendeu? Que a partir da oração dela vai acontecer algo sobrenatural. E a partir da sua não. Então você fica vivendo de petições. Ore por isso, ore por mim, ore por mim, ore por mim. E você não ora. E a gente, é essa consciência que a gente quer trazer para vocês. Para que vocês acessem o que já é de vocês. Para que nós acessemos aquilo que já é nosso em Cristo Jesus. Nós já temos acesso ao trono da graça. Nós já temos acesso ao Pai. O véu já foi rasgado. Nós não precisamos de um mediador, porque Jesus já é o mediador suficiente. Nele habita a plenitude de redenção. Não há outra pessoa capaz de nos salvar, de nos redimir, de nos perdoar, de nos libertar, de conceder petições conforme a vontade de Deus, senão o próprio Yeshua. Então, que você tenha selado hoje isso no seu coração, que você viva a partir de hoje uma vida sacerdotal. Se você tem o desejo de conhecer mais sobre isso, vá você, meu amigo, e vai estudar sobre isso, vai pesquisar, vai perguntar ao Espírito de Deus, porque é Ele que tem o poder de te revelar as profundezas do conhecimento de Deus. É isso. Vence a preguiça espiritual e sacerdotal.